Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar sequência aí no conteúdo hoje da Química 3. Vamos trabalhar o módulo 3, que fala um pouquinho da tabela periódica e das propriedades dos elementos, certo? Bom, vocês vão ver que a primeira parte aí do capítulo traz um pouco da história, né, de como que foi organizada essa tabela periódica ao longo do tempo. E aí começa em 1829, então, a primeira teoria que surge, a primeira forma que eles tentaram organizar foi através dessa tríade de Dobereiner. O que era isso? Como que eles faziam isso? Elementos em grupos de 3, sendo que a massa do segundo era a média das outras massas. Então, por exemplo, esses elementos aí, X, Y, Z, o X tem massa atômica 1, o Y 2 e o Z 3. E, consequentemente, o Y, que é a massa 2, é a média de 1 mais 3, que é 4, dividido por 2, 2, tá? Então, eles organizavam em grupinhos de 3. Então, isso não faz muito sentido para a gente ter uma visão geral sobre os elementos que existem. Aí veio uma segunda teoria do parafuso telúrico de Jean-Courtois, em 1862, que organizava os elementos em ordem crescente de massa atômica ao longo de um cilindro. Então, ele ia aumentando aqui, colocando a massa atômica desses elementos em volta desse cilindro. Uma terceira teoria é a lei das oitavas de Newlands, em 1865, que fazia colunas verticais com os elementos dispostos em ordem crescente de massa atômica, respeitando as notas musicais. Então, de novo, ele trata também da massa atômica e não consegue estabelecer uma relação entre propriedades e características desses elementos. Aí vem Mendeleev, em 1869, coloca também os elementos dispostos em ordem crescente de massa atômica, mas agora em colunas. Então, observem, pessoal, que todas essas teorias que surgiram até esse momento foram teorias que usaram a massa atômica, que tentaram organizar isso de alguma maneira, mas que não é muito eficiente, porque dessa maneira você não consegue, só por massa, agrupar elementos que sejam parecidos. Então surge, por último, essa teoria em 1913 de Moseley, que traz a tabela como a gente conhece hoje em dia, que são os elementos em ordem crescente de número atômico. Então, a gente conhece mais ou menos esse formato da tabela periódica. E aí eu vou mostrar então aqui cada grupo de compostos que a gente tem e as características de elementos, né? Grupo de elementos. Bom, o primeiro deles, que está aqui sozinho, isoladinho, ele está aqui não é à toa. Ele é um elemento peculiar, é o hidrogênio. Ele não se encaixa em nenhum outro grupo. Então, ele não é um metal alcalino. Por mais que ele esteja ali na família 1A, ele não é um metal alcalino, tá bom? Então, muito cuidado com isso. O hidrogênio, ele vem sozinho, ele tem as características dele isolado. Depois, uma grande parte da tabela periódica vai trazer os metais e os ametais. Os metais são essa parte roxa, toda essa parte roxinha, que são aqueles compostos que são sólidos, apresentam um brilho metálico, tilintam, são dúcteis, maleáveis e são ótimos condutores, tanto de calor quanto de eletricidade. Já os ametais, como o próprio nome diz, eles são não metais, então as características são bem diferentes. Eles não brilham, eles são maus condutores e são encontrados em diferentes estados físicos. Então, ele vem aqui nesse cantinho da tabela, nessa parte verdinha. Um outro grupo da tabela, que é essa última coluna que a gente tem aqui, são os chamados gases nobres. Então, o próprio nome diz, eles são gases, por isso apresentam baixa reatividade. Alguns deles são, inclusive, gases inertes, ou seja, não reagem. E por que eles apresentam essas características? Porque eles têm o octeto completo, ou seja, eles já são estáveis. Então, por isso que eles têm essas características tão diferentes dos demais. E a gente tem outras divisões aqui também. Então, primeiro, o que a gente chama de elementos representativos são aqueles que estão na família dos metais alcalinos terrosos, na família do boro, do carbono, do nitrogênio, os calcogênios e os halogênios. Os elementos de transição externa são esses metais que estão
nessa faixa do meio da tabela, que está com o códigozinho 21. São aqueles metais que apresentam distribuição eletrônica de D1 a D10. E no meio disso, a gente tem aqueles de transição interna, que é esse vermelhinho que está aqui, que é a série dos lantanídeos e dos actinídeos, certo? Como que essa tabela se organiza, então? Número atômico aumenta de 1 em 1. Então, agora a gente viu lá que a última teoria que surge não considera mais a massa, mas sim o número atômico. É organizada em períodos, que são as linhas horizontais, e em famílias, que são as colunas verticais. Então, essa é a organização que a gente tem da tabela periódica. E dentro disso, pessoal, esses grupos foram organizados dessa maneira e tem toda uma sequência, tem toda uma lógica para isso, porque eles apresentam propriedades parecidas. Então, são as propriedades que a gente chama de propriedades periódicas, ou seja, dentro do grupo ali, que pode ser eletronegatividade, potencial de ionização, afinidade eletrônica, eletropositividade, raio atômico. Então, a gente vai ver com detalhes agora algumas dessas propriedades mais importantes. Em relação ao raio atômico, bom, o raio atômico, o próprio nome fala, a gente está falando do tamanho do raio aí do elemento. Então, vamos pensar o seguinte, sempre pensa na tabela periódica como, e lembra da distribuição eletrônica. Então, na primeira camada, 1s2, a segunda linha da tabela, então, é a segunda camada, 2s2, 2p6, a terceira, 3s2, 3p6, 3d10, e assim por diante. Então, sempre que eu estou descendo um período na tabela periódica, eu estou aumentando uma camada. Por isso que o raio aumenta à medida que eu desço em um grupo. Então, se eu pegar, por exemplo, a família 1A, eu vou ter, à medida que eu desço no grupo, o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, eu vou estar aumentando uma camada. Consequentemente, o meu raio atômico aumenta. E ele vai aumentar também da direita para a esquerda quando eu falar do período. Por que ele vai aumentar? Porque quando eu começo aqui da esquerda, esses elementos eles têm mais elétrons na camada. Então, na família 7A, por exemplo, eles têm 7 elétrons na camada, enquanto na família 1A ele tem um elétron só. Então, a atração do núcleo é maior quando tem mais elétrons. Então, isso faz com que, do lado de cá, onde os elementos têm mais elétrons, como cloro, bromo e etc., o raio fique menor, porque ele está mais atraído pelo núcleo, enquanto os elementos mais à esquerda vão apresentar um raio um pouco maior, porque não é tão atrativo por ter poucos elétrons. E a gente fala também em raio iônico. O raio do átomo é diferente do raio do íon. Por quê? O íon, quando tem carga positiva, significa que ele perdeu elétrons. E o cátion e o ânion, quando tem carga negativa, ele vai ter ganhado elétrons. Então, um cátion sempre vai ter raio iônico menor do que o raio atômico do elemento correspondente, porque ele ganhou um elétron, então vai estar mais atraído pelo núcleo, isso diminui o raio. E o ânion, ao contrário, ele perdeu um elétron. Então, isso vai fazer com que ele... Não, pessoal, desculpa. O cátion, ele vai ter raio atômico menor, porque ele perdeu um elétron. E o ânion vai ter raio atômico maior, porque ele ganhou um elétron. Certo? Então, o raio do elemento, se você observar nessa figurinha aqui que eu coloquei, o lítio mais é menor do que o lítio. Assim, para todos os cátions. Já os ânions, o O2- é maior do que o oxigênio. Então, esse raio desse ânion aumenta, tá certo? Então, cuidado para não confundir aí. Em relação à energia de ionização, o que significa isso? É a energia mínima que eu preciso para remover um elétron de um átomo em fase gasosa.
Então, ou seja, a energia que precisa ter para perder um elétron. Então, essa energia de ionização, ela diminui à medida que a gente desce em um grupo. Por quê? Porque lá nos primeiros períodos, você tem poucos elétrons. Então, às vezes você perder aquilo ali é difícil. Então, por exemplo, o hidrogênio, e eles estão mais perto do núcleo, porque tem menos camadas, concorda? Então, a atração é maior. Então, eu preciso de mais energia para tirar esse elétron dali. Então, à medida que o raio aumenta, torna mais fácil eu remover um elétron de um orbital mais volumoso. Então, geralmente, assim como ela vai diminuir de cima para baixo. Então, ao longo da família, ela diminui. Ou seja, cuidado com a imagem, com o que eu estou falando, tá, pessoal? A imagem está mostrando que ela aumenta de baixo para cima. Isso é a mesma coisa que eu falar que ela diminui de cima para baixo, tá bom? E, geralmente, ela vai aumentar ao longo do período. Então, isso acontece também por conta do maior número de camadas, do maior número de elétrons, na verdade. Então, como eles estão mais atraídos, é mais difícil de tirar esses elementos. Tem 2 exceções, mas não se preocupem com isso, tá? A remoção da primeira camada do elétron P é mais facilitada, vamos dizer assim, e do quarto elétron P também. Mas não precisam se preocupar com isso, tá? É só uma informação que eu coloquei. O importante é vocês saberem que ela vai aumentar ao longo do período e ela vai diminuir ao longo da família. Isso tem a ver com quão mais atraído está esse elétron. Então, consequentemente, quanto mais atraído, mais difícil é eu perder ele, tá bom? A afinidade eletrônica é a variação de energia quando um átomo no estado gasoso ganha um elétron. Então, aqui ele vai aumentar ao longo do período também e ele vai aumentar também de cima para baixo. Então, ou seja, diminui de baixo para cima. Então, quanto mais negativa for a afinidade eletrônica, maior é a tendência do átomo de receber um elétron. Então, quanto menor a afinidade eletrônica, mais ele tende a receber um elétron. Quanto mais negativa, na verdade. Cuidado para não confundir isso. Então, aqui eu não trouxe, eu trouxe a imagem de um jeito diferente, em termos de valores, tá? Então, vocês vão observar aí que tem umas variações ao longo da família, ao longo do período aí, que não segue tanto uma lógica. Mas, olha, dentro das famílias, ele tá aumentando, certo? Porque menos 73, menos 60 e etc. Só que o número tá aumentando. Significa que ele é mais negativo. O hidrogênio, por exemplo, menos 73, ele é mais negativo do que o lítio, que é menos 60. Então, a maior tendência do átomo de receber um elétron é do hidrogênio, que é mais negativo. Certo? Parece confuso, mas cuidado para não confundir isso. O que a gente precisa tirar disso daqui, pessoal? O que é cada propriedade, o que ela avalia, tá? E o que está mudando de um elemento para o outro que faz com que ele tenha mais afinidade, por exemplo, ou não, certo? A eletronegatividade já é mais familiar para a gente. Ela é a capacidade de atrair elétrons para ele, quando o mesmo faz parte de um composto. Então, cuidado com a eletronegatividade, que a gente sempre usa uma forma de comparação. Então, eu não falo da eletronegatividade de um elemento isolado. Eu falo em relação aos outros, tá? Então, a gente tem aquela sequenciazinha que a gente já conhece: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, fósforo e hidrogênio, né? E
Então, aqui, a gente tá vendo que ao longo do período, ela tá aumentando. E ao longo da família, ele tá diminuindo, certo? Então, a gente tem aquela regrinha lá que é o que a gente mais utiliza, que é principalmente para prever aí as ligações químicas, mas no geral a tendência que ele segue é essa, tá? Tem algumas exceções aí, mas também a gente não vai entrar muito a fundo nisso para não estender demais, ok? Bom, pessoal, então essas são uma das principais propriedades periódicas que a gente tem. No livro de vocês, traz as propriedades aperiódicas também. Então, eu não abordei tudo nessa videoaula, porque ia ficar muito extensa, mas eu coloquei aqui o roteiro para vocês. Já tinha sido enviado, na verdade, semana passada, esse roteiro, para vocês assistirem as videoaulas do SAS. Coloquei o nome aí, porque não é somente uma, tá? Referentes ao módulo 3. Leiam o conteúdo do módulo 3, páginas 77 e 85, e resolvam esses exercícios, atividades para a sala e atividades propostas. Em relação à tarefa de casa online, fiquem atentos aí aos conteúdos, tá? Aos prazos que eu vou estar avaliando. E apesar desse prazo parecer que tá meio longo, na verdade não tá, porque a cada semana a gente vai encaminhando uma aula para vocês e novas atividades vão sendo propostas. Então, não deixem isso para a última hora. Essa é a forma que eu vou ter de avaliar vocês aí ao longo do tempo, tá bom? Em relação às dúvidas que surgirem, o canal de atendimento do SAS Conecta já está disponível para vocês entrarem em contato com os professores e eu estou à disposição aqui para ajudar vocês, ok? Do mais, bons estudos. Pessoal, vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa e vamos produzir aí da melhor maneira que a gente conseguir durante esse período, para a gente não ter tanto prejuízo quando tudo isso passar, tá bom? Logo, logo a gente está de volta. Um abraço a todos. Até mais.